Temos aqui, inclusive já vou deixar avisado, cenas fortes. Quem não quiser assistir, dá uma olhadinha. Eu aviso quando tiver acabado o vídeo. Quem não quiser assistir, né? Uma pessoa ao vivo, no vídeo, deixando de viver. Né? Não sei o que pode dizer no Twitter, no YouTube, o que não pode. Vamos de imagens fortes, gente. Cenas fortes, vídeo completo do momento que agente de imigração do governo Trump atira em uma cidadã americana em Minneapolis, no estado de Minnesota. Trump elogiou há pouco a ação do agente e quer classificar a mulher como terrorista. Que país bizarro. Contexto. Pra quem não sabe, agentes de imigração do governo Trump é a polícia do ICE. Ó, Geros Calvo, boa noite, boa noite. Tamo aqui. Você deve estar vendo, né? A gente vai assistir o vídeo aqui agora. Infelizmente, um vídeo pesado, né? Quem não tiver afim, realmente. Os agentes de imigração do governo Trump é o ICE, é essa força policial meio clandestina. Essas pessoas não são policiais que foram tirar, sabe? Não, você pode se inscrever pra fazer parte, é como se fosse um concurso. KKK. Apesar de que depois a gente pode até tentar descobrir, porque até onde eu sei não é exatamente um concurso. Mas assim, não é uma polícia oficial, sabe? É meio que uma polícia clandestina. Odeio esses ais sempre mascarados. Exatamente, porque eles estão tentando proteger a própria identidade. Agora você me diz que polícia que precisa proteger a própria identidade. E pra quê que uma polícia quer estar protegendo a própria... Muitas aspas. Eu queria deixar claro porque não é uma polícia. E que história é essa de proteger a identidade? Porque não é proteger a identidade. É você não saber quem são essas pessoas. Pode ser literalmente qualquer pessoa. Você não vai saber se é polícia ou se não é. Eles são completamente perturbados. E agem assim no meio da rua. O vídeo é pesado. Corta agora quem não quiser. Aviso quando acabar o vídeo. É essa pessoa nesse carro aqui. Acho que a gente não precisa assistir o resto do vídeo. Vocês entenderam exatamente o que aconteceu, né? É pesado, realmente, assim, do nada. Vocês viram que eles tentam entrar no carro da pessoa sem autorização. Nos Estados Unidos, inclusive, tem todas umas questões. Eu fico sem entender, às vezes. Porque, né, nos Estados Unidos tem todas umas questões de o que pode, o que não pode. De propriedade, de não sei o quê. E aí, justamente, aí os caras, que não é exatamente uma polícia, literalmente tenta arrombar a porta do carro. No que não dá conta, sai atirando no carro que tá apenas tentando fugir. Vamos dizer que um grande bandido, uma pessoa extremamente perigosa, não devia estar fugindo. Você anota a placa do carro, você pega o seu carro e você vai atrás. Aí você... Existe, né, um protocolo de operação. Eu imagino, na minha cabeça tinha que ter, né? Você não sai atirando no povo assim, porque você não sabe nem o que tá acontecendo. Principalmente aí, né? Inclusive já estão saindo fotos. Era uma pessoa normal. Era uma pessoa no meio da rua. Era uma pessoa que se viu de repente, no meio de uma operação do ICE, e falou, não quero ir embora. Não gostei, vocês estão tentando invadir meu carro. Americanos. Do jeito que eles são com esse tipo de questão, né? Então, assim, só que aí, justamente, nesse momento tá acontecendo a invasão da Venezuela, então já tá tendo muitas questões políticas em relação ao Trump. A gente já discutiu aqui no dia da invasão e no dia que a gente achou que tava tendo outro golpe do Estado, mas que não teve, que foi alarme fácil, apenas o pessoal da Venezuela confundindo e atirando em drones à toa. Mas, justamente, você tem um governo que tá entrando em guerra para tentar encobrir arquivos que estão saindo que comprovam que o presidente do país deveria levar um impeachment, porque, no caso, está envolvido com questões de, né, tráfico de pessoas e etc, blá blá blá. Ao mesmo tempo que, de repente, o ICE, que é essa polícia, né, não exatamente polícia, não nunca identificada, que ninguém sabe quem é, matando uma cidadã americana do nada por nada, no meio da rua, sabe? Botando um monte de gente que tá em volta em risco, sabe? Só que aí a gente vai chegar lá porque tá tendo um monte de treta.
Geros Calvo, isso que é foda nos Estados Unidos. Temos direitos igual no país, mas cada estado tem seus direitos. O federal tem direitos que são acima, então não pode ir contra o federal, mas pode sim, porque dependendo da lei tem como ir contra. Uma Constituição que, né, tem mais de 150 anos, que é a Carta de Direitos, né, desde aquelas cartinhas lá. O negócio é ruim. Gente, a lei americana. Eu tava inclusive, esses dias discutindo com os povos online. Porque, né, política americana. Essas coisas de política americana. Mas, gente, a Constituição deles é uma grande piada. Eles não têm leis. Tava vendo, inclusive, a questão, por exemplo. A gente cobriu aqui uns dias atrás da questão do Grok editando imagem das pessoas e etc. No Brasil, você tem como entrar na lei, entrar na justiça contra o Twitter, porque ele permitiu, inclusive no dia eu fiquei procurando, não achei, mas eu sei que existe essa questão no Brasil. A gente tem lei. Então eles não podem apenas fazer. Ah, não, vou usar suas imagens e se alguém tirar sua roupa na internet, que pena, que coisa. Não. Tem lei no Brasil, por exemplo, a gente pode processar o Twitter por estar fazendo isso. Nos Estados Unidos, não. Código do consumidor nos Estados Unidos não tem. Legislação trabalhista não tem exatamente. Nada tem, sabe? É tudo muito antiquado, muito bagunçado a questão dos direitos americanos. E aí, justamente, teve, né, a questão do ICE, porque o ICE é uma polícia federal, né? Ela é da federação, ela não tá envolvida. Só que aí o povo, né, tá. Isso no próprio Estados Unidos. Americanos queimando a bandeira dos próprios Estados Unidos. So that's one reason why I'm not getting too close, so I can hear all of you, because it is loud out here. It's profanities, a lot of profanities against ICE. Bob, I want to jump in here. I want to ask you, where you're at right Agora o vídeo começou a repetir, mas justamente o clima nesse momento nos Estados Unidos é esse daqui. E nem tem a ver com a questão da Venezuela. O negócio aí, né? Apesar de que o povo tá cansado, eu acho que, inclusive, o povo foi pra rua também. Eu imagino que é justamente, acho que talvez o clima esteja um pouco 2013, que o povo foi pra rua por causa dos 11 centavos, dos 10 centavos, mas não foi exatamente por causa dos 10 centavos, foi porque tinham tido protestos por causa dos 10 centavos e a polícia tinha sido muito violenta. E as pessoas, na verdade, acabaram indo pras ruas por causa da violência da polícia na época desses protestos. Então, na verdade, é a mesma coisa. Gente, você tá literalmente... os americanos estão descobrindo que eles literalmente... Não é só com pessoas negras. Que qualquer pessoa pode levar um tiro da polícia no meio da rua e ficar por isso mesmo. Inclusive, já estão tentando classificar, a gente viu, né, o primeiro tweet, estão querendo classificar ela como terrorista. Porque ela tentou fugir do ICE, uma pessoa aleatória que apenas viu a polícia fazendo uma blitz. E, tipo, beleza, ela não podia fugir da blitz. Anota a placa, multa, corre com o carro atrás. Não é assim que faz. Frederico Bahia. To become an ICE agent, you generally need a bachelor's degree, relevant experience, and must pass rigorous background medical. Então, literalmente, você tem que ter um diploma. Era um Bittencourt, eu há 30 anos moro aqui. O navio é russo e não chinês. Eu falei que o navio era chinês. A China eu sei que tá entrando por causa do petróleo. Tá começando a brigar né, por causa do petróleo. Mas o navio realmente, o navio que foi sequestrado hoje é russo. Mas inclusive parece que o navio tava vazio. Acho que a Rússia tava esperando que não ia dar em nada. Prenderam toda a tripulação do navio. Tretas, juro. O dia hoje tá cheio. Tem muita coisa acho que a gente vai passar que vai acabar vendo e discutindo. Mas só pra terminar aqui o assunto do agente do ICE. O que precisa pra se tornar um agente do ICE? O Fred conseguiu aqui pra gente. Você precisa de um diploma de faculdade, de bacharel. Lá é 3 anos. Lá não é completo, porque eu acho que 5 anos é pra você conseguir um Master's Degree, né? O Bachelor's não é só 3 anos. Mas precisa do Bachelor's, né? Do bacharelado. Você precisa ser cidadão americano. Você precisa ter alguma experiência relevante. Que categoria mais subjetiva, né? E aí tem, né? Eles procuram por antecedentes médicos, criminais e físicos. E tem um curso.
Basicamente. Então não tem concurso, é literalmente eu quero me inscrever. O exército americano também é assim, né? Você fala assim, ô, pô, licença, tem como eu me inscrever? Aí eles falam assim, tem como. Vem aqui, vou fazer uns testes com você e eu vou ver umas coisas sobre você. E é isso. Geros Calvo, nunca vi ser permitido matar pessoa no Blitz e o presidente chamar a vítima de terrorista. Estados Unidos, né? Exatamente. É tipo, não pode fugir, por que ela tava fugindo? Aí você atira na pessoa, na cara da pessoa? Não apenas, inclusive, deixa eu achar aqui parece que tinha médico em volta da situação na hora que aconteceu. Porque, né, tava tendo uma movimentação naquele lugar no momento. Eu não sei se eu me mandei esse vídeo do médico. Aqui. Temos aqui o vídeo. Tinha uma pessoa que se identificou como médico que quis tentar ajudar a vítima. Ele falando assim, ele tá falando em inglês, né? Eu sou médico. Eu posso checar se ela tá viva? Eu posso checar o pulso dela? Eu quero checar o pulso dela, eu posso? E o policial falando, pra trás. Aí os policiais falam, oh, não precisa de médico, a gente tem nossos próprios médicos. E a mulher começa a gritar, cadê? Cadê médico? A moça tá lá atirada. Tem como alguém ir lá ajudar? A gente tá vendo. Tem como ajudar? E os policiais não estão deixando. E ela gritando, e o policial falando, relaxa, relaxa. E ela falando, como que eu vou relaxar se você acabou de matar meu vizinho? Atirou na cara dela. Você matou meu vizinho, minha vizinha. Como que você tem coragem de ir trabalhar todo dia? Vocês estão matando meus vizinhos, vocês estão roubando sequestrando meus vizinhos, né? Stealing, eu imaginei que é no sentido de sequestrando. Geros Calvo. Segurantes polícia preparados e treinados. Exatamente. Zero treino, zero, sabe? Relevância, não tem necessidade de... Tenha um diploma, diga que você quer participar. Aí, inclusive, você imagina quem é o tipo de pessoa que fala assim, beleza, quero me inscrever então. Eu quero me inscrever, eu quero caçar imigrantes. Imagina o tipo de pessoa que se inscreve no processo seletivo do ICE. Vamos começar por aí, né? Porque só de ser uma polícia específica voltada para a imigração, vocês imaginam que tipo de gente que fala, eu quero caçar imigrante na rua, posso? Basta ter um bacharelado, basta passar por antecedentes, né? Ver os antecedentes criminais, antecedentes médicos, antecedentes físicos da pessoa. Você tem algum tipo de experiência, é isso. Aí você passa por um curso e aí você vira agente do ICE. Policiais que estão sempre mascarados, nunca identificados, que estão roubando, sequestrando pessoas, levando a galera. Só que não tá dando bom, né? A gente já viu aqui o vídeo do pessoal. Ju Oliveira, peguei a live. Opa, bem-vinda de novo. Olha, hoje deu de boas, né? Olá, chat e Dudes, feliz ano novo, já com todo o caos do mundo. Exatamente, né? Mal começou o ano e o ano já começou. Tá complicado. Mas não tem uns papos de que esse ano é ano de Marte? Começar um ano de Marte com guerra né? Geros Calvo, todo país tem seus bandeirantes, né? Exatamente. É tipo, você tem que pensar quem que é o tipo de pessoa que tá procurando esse tipo de profissão. Que falou assim, eu quero participar. Eu que quero. Temos aqui, e aí justamente. Últimas notícias, caos está instalado em Minneapolis enquanto manifestantes forçam a entrada do Tribunal Federal, gritando ICE fora agora e exigindo justiça. Uma grande operação policial está em andamento, a situação é instável e ainda está em desenvolvimento. Isso foi agora, 8h22, são 9h51, tem uma hora e pouquinho? Está nesse momento acontecendo. Ih, perdão.
Os apitos são no vídeo, tá? Perdão o barulho. Tô abaixando. Eyes out now. Tá, 2 minutos disso. Calma aí. O povo lá na porta batendo. Eyes out now. Quebraram uma janela. Mas se mantiveram por fora ainda. Quem diria, né? Eu tava aqui pensando, quem diria? Porque também, né, durante tanto tempo a gente. Inclusive esses dias, né? Saiu a guerra da Venezuela, saiu todo o rolê acontecendo. E a gente pensando, nossa, mas que os americanos vão fazer? Que a gente acha todos os americanos frouxos, quem sabe esse não seja algum momento de virada do povo americano. Porque, né? Invade do mundo inteiro, ameaça o mundo inteiro. Fica por isso mesmo e eles não fazem nada? Quem sabe, né? Não seja um estopim pra eles virarem uma coisa. Almir Roberto da Silva Roberto 7998. Boa noite. Manda um abraço à minha esposa Mel Oliveira. Abraço, Mel Oliveira. Boa noite, Almir e Mel. Espero que eu tenha falado o nome certo, né? Mel, M-H-E-L. Mel Oliveira. Boa noite, vocês. Espero que vocês estejam tendo uma boa noite. A gente, no Brasil, um pouco mais calmo. Apesar de que, acho que a gente vai... Já a gente vai começar a dar a ronda do Twitter. A gente vai continuar dando uma olhadinha aqui. E acho que, né, vai dar pra ver que... Muita coisa acontecendo. O Trump tá ameaçando todo mundo. E o Brasil parece que tá querendo começar a comprar armas. Armamento militar. Será que a gente vai ter um exército que vai fazer mais do que pintar meio fio? Enquanto isso, a gente vai dando a ronda do Twitter e esse foi o Trump hoje. Podia ser um episódio de South Park, um meme feito por IA, ou um sketch do Porta dos Fundos, mas é o presidente dos Estados Unidos gemendo na coletiva de imprensa e debochando de Franklin Roosevelt, o ex-presidente americano que teve pólio e não podia dançar. Um ex-presidente americano que teve poliomielite. Quem se lembra da poliomielite que está voltando para os Estados Unidos porque eles estão com todo o movimento anti-vax. Doença, meningite, doenças extremamente preveníveis, estão voltando para os Estados Unidos. Ju Oliveira, né? Sigo alguns influenciadores e eles estão revoltados. Eu não sei não, acho que se isso continuar, corre o risco da população revoltar, porém eu não sei se vinga não. Então, é porque, né, eu acho que a gente tem que observar e ver o que tá acontecendo. Mas, gente, o Trump tá num nível, justamente, isso aqui é o Trump hoje. Geros Calvo, o Trump está cada vez mais laranja, e surtado, né? Completamente perturbado, parecendo o Lorax. Tá um pouco parecendo o Lorax mesmo. Drop the thing. What she gets in it. Isso aqui Vocês lembram o Bolsonaro fazendo piada de pessoas que estavam sofrendo, que não conseguindo respirar? Me dá um pouco essa vibe, me vem um baixo astral ver isso daqui, principalmente sabendo que ele está, de fato, fazendo piada de uma pessoa com deficiência. Porque é uma pessoa, né, que sofreu com poliomielite, de fato, uma pessoa com deficiência física. Gente, esse homem. Isso, acho que inclusive é só o começo do dia de hoje. Frederico Bahia, meu Deus, que pessoa pequena. Exatamente. Geros, vergonha alheia 1000. Que pessoa pequena, exatamente. E eu acho que é o tipo de coisa que eu acho que talvez o fato de estar colidindo tudo junto, de estar realmente, sabe, acontecendo tudo ao mesmo tempo, o ataque da Venezuela, o Trump já invadindo a Groenlândia, querendo invadir a Groenlândia, a Europa já falando que vai lutar contra, o Trump já ameaçou, hoje, eu falei, né, já a gente deve aparecer aqui algum vídeo em relação a isso, porque o Trump, na segunda-feira ele tinha falado da Colômbia e de Cuba, aí parece que hoje ele já falou da Nicarágua, da Groenlândia. É tipo, cada dia, eu já falei, né? Cada dia é um número de pessoas diferentes, é um número de países diferentes e nomes diferentes de países que ele falou que ele vai invadir. Depois de ter invadido a Venezuela. Porque, lembra aquele negócio de mercado? Eu vou tirar esse vídeo aqui.
Aí, ó, vamos mantendo aqui, porque justamente a gente veio aqui para cobrir essa questão. Cenário de guerra civil nos Estados Unidos após a polícia nazista, criada pelo Donald Trump, para perseguir negros latinos, tirar a vida de uma senhora desarmada em Minnesota. A população está revoltada e os agentes do ditador estão atacando civis. Mas ao mesmo tempo, justamente, você tem um presidente que tá fazendo piada de pessoas com deficiência, chamando essa pessoa que morreu de terrorista, dizendo que ela tem que ser, né, não tem problema matar ela. Você tem uma população que tá querendo entrar em guerra civil e o ICE tá indo pra cima. Então, assim, eu acho que, sabe, é um caldeirão que está fervendo. E existe uma possibilidade de ferver, sabe? Era um Bittencourt. Aqui é assim, se te pararem, não fuja, eles têm autorização pra atirar. Pois é, mas sabe? Não devia ter essa autorização? Porque a pessoa que sabe, que tá te parando, se ela tá fugindo, ela não é claramente ela não é um risco. Porque ela tá tentando fugir. Como que, sabe? Como que acessa o risco? É o que eu falei, né? Porque os Estados Unidos não tem lei. A legislação dos Estados Unidos é uma grande piada. Então, literalmente, se te pararem na rua... Porque é literalmente uma pessoa com a cara escondida, falando assim, opa, licença, tem como você dar uma paradinha aqui? Não sei se dá pra me ouvir. Mas, sabe? Eu sou policial. Por favor, dê uma paradinha aqui. Eu preciso te revistar. Juro, sou policial, tá bom? Eu ia falar, sei lá quem é tu. Se identifica como policial, todo policial não tem que ter um negocinho, não tem que estar... Aí vem não, sabe? Não existe. Eu entendo que, de fato, é o que acontece nos Estados Unidos. Inclusive, a pessoa pode atirar em qualquer pessoa, né? Do nada, a pessoa simplesmente pode decidir, tipo, eu não fui com a sua cara, eu dou um tiro em você. É legítima defesa. Porque eu achei que eu não fui com a sua cara, achei que você ia me bater. E, de fato, pode. Nos Estados Unidos. Agora, né, poder, aquela discussão, eu já falei às vezes, existe uma pequena diferença entre as coisas que são e as coisas que deveriam ser. Argumentos diferentes na filosofia normativo. Como é que chama? O pensamento normativo, que é quando você acha que deveria ser de um jeito, e eu acho que o outro é, sei lá, realidade. Eu não lembro o nome, mas é porque justamente são coisas diferentes. De fato, nos Estados Unidos, se você se pararem, não fuja porque podem te atirar. De fato, não olhe estranho para as pessoas na rua porque podem te atirar. Não deveria ser assim. Frederic Vaillé, absurdo. Nossa, e o que mais me irrita, se eles têm tanto orgulho de ser AIS, por que tampar a cara? Bando de covarde. Exatamente. Se você tá fazendo um serviço que você considera justo, que você considera, sabe, que você tá fazendo, por que você tá tampando a cara? Nunca vi policial no Brasil, policial rodoviário tampar a cara. Policial federal tampar a cara. Porque policial não tinha que estar com a cara tampada, gente. Isso é população, inclusive você trabalha para a população, não é? Mas aí, né, a gente chega naquela questão. A polícia não trabalha para a população, a polícia trabalha para o governo. A polícia é o braço armado do governo. Então, de fato, eles não trabalham pra gente, né? Estamos vendo aí Estados Unidos. Inclusive, eu acho que é a frustração do americano estar descobrindo nesse momento que a polícia, na verdade, não trabalha para eles. Muita gente nos Estados Unidos já sabia. Pessoas negras, pessoas latinas, já sabiam que a polícia não trabalha para eles. Mas americanos médios, brancos, etc., estão descobrindo porque, justamente, a polícia durante muito tempo não causava problema para eles. Era só se você fosse uma pessoa negra, se fosse uma pessoa latina. Aí a polícia persegue, aí a polícia te atira do nada. Mas agora estão descobrindo que é um problema para qualquer pessoa. Nossa, inclusive, temos aqui o governador? Governador Waltz provides update on deadly ICE shooting. Aparentemente, não tá dando pra ouvir. Bom, eu vou ler só, porque 2 minutos de vídeo, eu não sei se é tão importante assim. Waltz exorta americanos a saírem às ruas. Se vocês estiverem em Portland, ou em Los Angeles, ou em Chicago, ou em qualquer outro lugar para onde eles forem em seguida, juntem-se nós contra isso. Juntem-se a nós contra isso. Esse é o próprio governador. Porque, né, complicado.
Ele fala meio devagar. Eu vou acreditar na legenda porque tem um vídeo. Mas, justamente, esse são os próprios, entendeu? Os governadores estão porque você tem uma figura no executivo que não tem respeito do resto sabe? Não apenas... Talvez tenha até um pouco de respeito pelo pessoal que é mais conservador e etc, mas tá perdendo respeito, né, do resto. Zeros Calvo. E não tinha como furar pneu, usar aqueles objetos que para a roda do carro. Tinha que tirar a vida sem contar que a casa da mulher era ali. Não tinha pra onde ela fugir. Era uma pessoa que morava ali. Não tinha pra onde fugir. Exatamente. Você tá achando que ela vai... Fica na porta da casa dela, espera ela voltar. Ela não vai ter como fugir. Você aciona a polícia e fala, então, tem uma pessoa com a placa do carro tal, com o carro de tal jeito, que, se você quiser dar um tiro no carro, desce um tiro na porta do carro. Pronto, aí, ó, é um carro com placa tal, com não sei o que tá com marca de tiro. Fica fácil de saber qual é o carro. Não é? Porque a polícia americana... Eu sei que no Brasil o povo consegue fazer isso quando precisa identificar carro. Geros Calvo, é uma desculpa tão esfarrapada? Exatamente. Eu sei que no Brasil a gente consegue fazer isso. Aí os americanos, eles não são a polícia do mundo e etc. E a polícia do mundo não consegue ter uma polícia que faça funcionar. Uma blitz no meio de uma rua, num bairro residencial. Sabe? Não, justamente. É o que é e o que deveria ser. O que é uma grande palhaçada a polícia americana. A lei americana, que deixa esse tipo de coisa acontecer, sabe? Mas não deveria ser assim. Zu Oliveira, gente, e é muito absurdo. Não podemos parar de achar essas coisas absurdas, não dá pra normalizar isso. E não só... É porque eu acho... Eu acabo querendo falar sobre isso. Ainda bem que tá filmado, exatamente. E um monte de ângulo, e as pessoas indo pra rua, porque vai dar problema. Inclusive vai dar problema dos dois lados. Acabei de deixar um vídeo aqui. Meu Deus. Kristi Noem acaba de chamar a mulher de Minneapolis de terrorista, alegando que agentes do ICE foram atacados depois... Atacados! A gente viu o vídeo. A gente viu o vídeo do que aconteceu. Alegando que agentes do ICE foram atacados depois que um agente pulou para se proteger antes de atirar nela várias vezes no rosto. Kristi Noem é um monstro cúmplice. Ela é das conservadoras mais hardcore americana. Noem, que a vítima fez foi um ato de terrorismo doméstico. Lembrando que a polícia puxou como é que chama a coisinha do carro de abrir? Puxou, não abriu, a pessoa deu ré e tentou fugir com o carro. No que ela deu pra frente, alguns tiros, e o carro segue batendo num poste, porque a pessoa já não tava mais viva. Agentes do ICE ficaram presos na neve durante uma operação de fiscalização quando uma mulher tentou atropelá-los com seu veículo. Um policial agiu em legítima defesa para proteger a si mesmo e aos outros. Maçaneta, exatamente. Exatamente, a do carro que sabe que puxa? Frederico Bahia, sem vergonha nenhuma, exatamente. Exatamente. Mas é uma lata da pessoa, né? Eu ia zoar, mas eu não queria envolver a Ana Castela, mas não parece o Ana Castela do Ice? Nada contra a Ana Castela, coitada. Inclusive que esteja bem solteira. Mas olha o naipe da pessoa chamando a outra de terrorista, inventando esse tanto de história. Tem vídeo. E os caras, não. Não. E é claro, o Ice, né? Sendo o Ice. Justamente, o caos em Minnesota depois do ICE matar uma mulher. Foi o que pensei. Sabe? E justamente, né? Os caras literalmente... população... Você tá vendo? Vocês viram isso aqui? Esse spray na cara. Olha esse spray na cara. Dessa pessoa aqui. Você tava dizendo que isso é legítima defesa? É a mesma coisa do Brasil na época, justamente, é ruim, porque na época, eu já falei, eu tenho uma carinha, às vezes as pessoas podem até achar que eu sou uma pessoa novinha, mas assim, eu não sou uma pessoa tão novinha assim, né, eu tenho 34 anos, então eu tava lá, na época dos protestos, 2013, foi 2013? Foi 2013, né, dos protestos, eu estava no dia que subiram em cima de Brasília, eu morava em Brasília, eu sou de Brasília, nascido em Brasília, né, eu estava quando as pessoas, inclusive quando as pessoas subiram no teto do Congresso.
Eu saí correndo que eu falei, eu acho que vai dar merda. E a gente foi embora, que bom que não deu merda. Mas era exatamente por causa desse tipo de coisa. Os protestos viraram o que viraram. E depois foram deturpados e etc. Deu o ruim que deu na Lava Jato e não sei o que, blá blá blá. Mas assim, deu no que deu por causa de ação. Exatamente como a desse policial. Sabe? Jairus Calvo não parece mesmo, tem cara de 27 anos, obrigado. Não sei, né? Tem gente que prefere ter cara de mais velho. Eu agradeço que eu tenho cara de, né? Aparentemente que tô bem. Almir Roberto Silva Roberto 7998. Os Intocáveis, exatamente. E é polícia. Só que foi exatamente, na minha impressão, na época daqueles protestos, o fato da polícia ter sido tão violenta fez a população querer ir pra rua por causa da injustiça. Lembre-se que o protesto no começo não era sobre corrupção e sobre não sei o quê. É porque tiveram os protestos por causa de 10 centavos em São Paulo. E a polícia desceu o pau na galera. Aí depois deu ruim, virou outra coisa, né, não sei o que, blá blá blá. Mas o estopim foi o fato da polícia ter sido violenta. E a polícia tá fazendo, como sempre, no Brasil, nos Estados Unidos, aí é só muda de lugar. Sendo braço do governo e achando que é o braço forte do governo, o braço armado do governo, que pode fazer o que quiser. Mas é isso aqui, sabe? Olha lá, pega a pessoa que tava com spray no negócio, joga no chão. Não tem, tipo, é violência pela violência. Porque pode. Porque eu posso. KKK. E aí os caras ficam gritando, porque justamente também não sabem o que fazer. Aí fica gritando nazi. Que nazi, gente? Isso é só a polícia. Vocês só estão... Essa é a polícia. É a função da polícia. Com todo respeito, porque também não é opção da polícia. As pessoas não... Muita gente entra pra polícia achando que vai não sei o quê. Que é porque eu quero salvar o mundo, eu quero prender bandido, eu quero limpar o mundo das pessoas ruins. Você é um braço armado do Estado. Você tá ali para servir o Estado. Jairus Calvo, nessas horas que faz falta os Panteras Negras. Exatamente. Não apenas em movimentos minimamente conscientes, porque né, nos Estados Unidos você tem o pessoal de direita e você tem o pessoal de centro-direita. É difícil uma esquerda, né? Nem os democratas nos Estados Unidos são exatamente muito de esquerda. Então, assim, é difícil ter um movimento aqui no Brasil, pelo menos a gente tem minimamente, justamente, e a população, pelo... Aí eu vou ter até que dar o braço a torcer. Pelo catolicismo da população brasileira. Vendo o que aconteceu em 2013. Foi muito nessa coisa da injustiça, sabe? De tipo, não, a gente não vai aceitar a injustiça. A gente nem era um movimento especificamente de esquerda, tanto que foi deturpado e virou pra direita. Né? Deu 180 e foi para o outro lado do espectro político esse movimento da né, anticorrupção, anti tudo isso daí que tá aí. Mas assim, é o braço armado do governo e a população lutando contra a injustiça. Sabe? Querendo ou não... É o tipo de coisa que movimenta muito. É a tal da injustiça, que deixa as pessoas revoltadas em relação, sabe? É a tal da injustiça. E eu acho que o americano médio tá começando a acumular injustiça, e justamente porque o americano médio hoje em dia tem acesso à internet e o mundo inteiro chamando ele de burro. Infelizmente, vamos ser realistas, que agora a chateação deles é porque estão sendo chamados de burro pelo mundo inteiro. O mundo tá olhando pra eles falando, gente, mas vocês são uns otários, vocês não dão conta de nada. Vocês são a população, né? Porque o presidente é o contrário. Ele dá conta do que ele quiser. Ele pode fazer o que ele... Bater na cara do Papa. Ele dá um tapão assim na cara do Papa. E a ONU vai falar ainda... Vai soltar uma nota de repúdio. Ai. Inclusive... Ó, aí vai ter um monte de vídeo. Eu queria estar acompanhando... Tamo aqui... Eu tô com o Twitter aberto. Porque eu quero acompanhar justamente os protestos. Porque tava saindo muita coisa dos protestos, mas aí acaba misturando muita gente contando a história que a gente já está cobrindo aqui, né? Que a gente já viu os vídeos e etc. Uai. Vixe. Não, mas aí é as bobagens, né? Última hora. O chefe de polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, acaba de contradizer Trump, afirmando que Renee Nicole Goode
foi a única pessoa ferida no incidente de hoje após Trump ter dito que o agente do ICE ficou ferido e está se recuperando no hospital. Pare de acreditar nas mentiras do presidente Trump. O objetivo dele é criar uma narrativa antes que você descubra o que realmente aconteceu. É o mesmo tipo de propaganda usado na Alemanha nazista pela Gestapo. Aí o povo... o povo volta pra falar do nazismo. Gero Scalvo, não ironicamente vejo isso acontecendo. Exatamente, eu acho que corre um risco da população americana dar essa virada e falar, E é possível também que dê a virada pro lado do negócio e depois vire um grande movimento de direita, porque aí, gente, americano eles não dão conta, né? Mas justamente, o Trump mentiu, e eles sempre mentem, e eles não estão nem aí. É um modus operandi da extrema-direita, né? No Brasil e no mundo. Não tem como. É o tal do mente pra todo mundo, se vire, a gente mente, fala qualquer coisa aí. Fala qualquer coisa aí e depois acontece alguma coisa. Errou. Ó, tá virando a noite e a noite também está caindo junto com os protestos. Breaking veja imagem aérea mostrando milhares de manifestantes e membros da comunidade com velas reunidos em Minneapolis, no local onde Renee Nicole Good, de 37 anos, foi morta em um incidente envolvendo ICE. Milhares gritam "Fuck ICE", exigindo justiça e responsabilização, enquanto os protestos continuam a crescer na região com o lema "Lutem". É o tal da injustiça. Acho que esse é o barulho de helicóptero, não tem ninguém comentando. Mas justamente, já estão... Isso foi hoje, está acontecendo nesse momento o protesto. Mas o incidente com o ICE aconteceu algumas horas atrás. Tô querendo aqui olhar, 22h13 agora, nesse momento, aqui em Goiânia. Mas, justamente, então, bastante... aconteceu hoje, assim, é tudo muito recente o que tá acontecendo. E isso... Isso ao mesmo tempo que tá acontecendo todo o outro movimento. Inclusive, vamos dar um tempo aqui? Porque, justamente, né, tá aqui... Os protestos estão começando a virar alguma coisa nos Estados Unidos. Eu tô querendo saber o que vai virar durante a noite, porque eu quero ver o que vai virar nos Estados Unidos como um todo. Corre o risco, tô falando, de virar um grande movimento nos Estados Unidos em relação a realmente essa morte dessa pessoa